Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia de vocês em Salmos 46. É o salmo da nossa meditação hoje, Salmo de número 46. Bom dia a todos. Graça e paz. Eu cheguei falando já o salmo, né? Vocês estão bem? Estão bem? Mais ou menos? Salmo 46. Vamos falar hoje sobre escapismo ou refúgio. Um convite ao descanso em Deus pelo Salmo 46. Escapismo ou refúgio. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Bom, todos nós vivemos num mundo onde ele é real, ele acontece ao vivo, né? Nós vivemos rodeados de ficções, de coisas bonitas, mas na verdade o mundo em que nós vivemos é um mundo quebrado, é um mundo em que nós temos que lidar com inúmeras coisas aqui, e também com o nosso próprio coração. E às vezes, nas nossas dificuldades, nas lutas pessoais que nós temos, ou aquelas apreensões da vida, nós podemos agir de forma, às vezes, que escapa ou que queiramos escapar. É fácil, né, permitir muitas vezes que os pensamentos inadequados ou errados controlem a nossa mente ao invés da verdade e daquilo que Deus está falando a respeito dele, a respeito do mundo e a respeito de nós. Todos nós aqui, as crianças saíram, né, mas as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos, todos nós aqui somos muitas vezes fugitivos. Nós gostamos de fugir ao invés de enfrentar, não é verdade? É isso que acontece conosco. Não importa o quão, às vezes, estamos envolvidos com alguma coisa, ou quanto nós vivemos a nossa vida aqui, ou quanto até confiamos no Senhor, mas algumas vezes, ou talvez muitas delas, nós queremos fugir. E essa história do escapismo, eu vou explicar um pouquinho o que significa isso dentro do conceito, até do aconselhamento bíblico. O escapismo, quando ele começou, primeiro o que é? É a necessidade, ou na verdade a ação que nós temos de fugir, de tentar colocar outras coisas no lugar de Deus para enfrentar os problemas reais que nós temos aqui. Por exemplo, nós podemos usar a comida para lidar com a ansiedade, não é assim? Estou ansioso, vou fazer o quê? Aquele chocolatinho depois do almoço, hein? Não, eu preciso. Tô meio chateado assim. O que eu vou fazer? Vou comer. Isso é escapismo, não é? Você não quer falar, né? Você já fez isso hoje, não fez? Estou brincando. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou viajar. É as férias que me relaxam. Escapismo. Não é assim? E temos coisas mais extremas, pessoas que lidam com dores profundas, achando que a automutilação, o cortar-se a si mesmo, é uma maneira de lidar com o seu sofrimento. Escapismo. Todos nós somos bons fugitivos. Quando começou isso? Lá no Jardim do Éden. Quando Deus chega na viração do dia para conversar com o homem que ele criou, o que Adão faz? Ele foge, ele se esconde. Ele tenta uma autorredenção. É o que nós fazemos várias vezes. Talvez algumas áreas da nossa vida nós temos um bom enfrentamento. A gente vai lá e fala, oh, Deus é comigo. E outras áreas a gente fala assim, será que a gente consegue lidar com isso?
Será que não é melhor deixar ali? Será que não é melhor empurrando o tal do brasileiro faz, empurrando com a barriga? Todos nós somos bons fugitivos em alguma escala. Nós estamos buscando distrações, estamos buscando vícios, isolamento às vezes, porque essas coisas, elas oferecem sim um momento ou um conforto momentâneo. Errado, obviamente, mentiroso, mas oferece. E às vezes a necessidade de encontrar conforto com uma alma agitada, nós podemos eleger coisas que podem trazer conforto momentâneo, como até aquelas mais perigosas e completamente difíceis, como alguém pode se cortar, por exemplo, como alguém pode se automutilar, como alguém pode querer se isolar e ficar trancado dentro de casa e não ter relacionamento com as pessoas ou com ninguém. Escapismo. Meios em que nós queremos encontrar conforto para a nossa dor existente. E o Salmo 46, ele na verdade nos oferece uma prescrição do próprio Deus, obviamente, um antídoto, para um coração atribulado. A gente vai ver aqui o Salmo depois, como que ele descreve a alma humana. Mas esse salmo é um convite para que nós deixemos o escapismo e possamos encontrar refúgio naquele que verdadeiramente pode trazer conforto para a nossa alma. Também conhecido como o Salmo de Lutero, lembra disso? Castelo forte é o nosso Deus. Lutero sempre conversava com Melanchthon, que é o seu amigo, falando a respeito do quanto Deus poderia cuidar, e recitava isso algumas vezes. Por isso é conhecido como Salmo, o que Lutero, inclusive, escreveu o belo hino Castelo Forte. A perspectiva aqui nesse salmo é que Deus não é apenas um abrigo em tempos de necessidade, mas Ele é um abrigo em tempo constante, tanto na necessidade quanto nós estamos na bonança. E esse salmo, ele foi escrito num contexto difícil do povo de Deus, de Judá, precisamente de Jerusalém. Quando você vai, por exemplo, para 2 Reis 19, 35 ao 36, esse é o contexto, e outros textos também falam sobre isso, como o Salmo 46, como um canto de confiança. E é interessante, olha na sua Bíblia aí, olha só, antes de começar o Salmo, tem um título, que obviamente não é inspirado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não tem aí? Tem ou não tem? Aí embaixo tem assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano. É interessante isso, por quê? Porque a ênfase na literatura e até mesmo na poesia hebraica, quando um cântico era cantado em soprano, uma poesia era cantada em soprano, o que isso significa? Uma ênfase para que se capte a ideia e a atenção dos seus ouvintes com relação... Sabe quando o coral está cantando aí? Aí aquele amém no final do soprano, a gente escuta o soprano aqui, não é assim? Aí você fala, opa, tem amém no meio, tem outras, mas quando entra o soprano, você consegue, chama a sua atenção. E a ideia aqui do texto, e até a forma como ele é cantado, para captar a atenção do povo e dizer assim: olha, quem é o seu refúgio? Onde você realmente esconde o seu coração? E eles, povo de Deus, povo de Judá, na verdade Judá, Jerusalém, estão no momento de guerra. Na verdade eles estão sendo atacados pelo rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, tinha cercado a cidade de Jerusalém toda. Eles estavam dentro de Jerusalém e passando por várias dificuldades. O texto descreve a respeito disso. E Senaqueribe tinha vencido várias nações, e ele não só pressiona o povo de Israel ou Jerusalém ali, mas ele zomba deles, porque ele fala assim: assim como os outros deuses de outras nações não puderam ajudar vocês, Senaqueribe diz para o povo de Deus: vocês também não serão ajudados. O Deus de Israel, o Deus não vai fazer nada por vocês. Olha os outros deuses, eles não fizeram nada, eles não trouxeram alívio, conforto, eles não trouxeram para vocês, para os outros povos, a segurança que eles precisavam. Então Senaqueribe não só ataca o povo frontalmente, de forma violenta, pressionando o povo, mas ele também zomba do povo de Deus, dizendo: Deus de Israel não vai socorrer vocês. Olha as outras nações. E aí o que acontece? Esse salmo então, ele é escrito como um cântico de confiança quando eles recebem a resposta da parte de Deus com relação ao livramento que eles haviam recebido. E é uma coisa interessante, esse salmo,
ele tem uma divisão natural. Não sei se na sua Bíblia tem, na minha eles tiraram, mas esse salmo ele é dividido numa pausa, no interlúdio, para que haja uma reflexão. Então, por exemplo, do verso 1 ao verso 3 é uma parte. Ou seja, no verso 1 e verso 3 há um caos cósmico e Deus é colocado como o protetor. Ele é colocado como alguém que é refúgio e fortaleza. Vê se na sua Bíblia tem aí, no final do versículo 3, normalmente algumas Bíblias colocam uma palavra chamada Selá. Tem aí? Se não tiver, você marca na sua Bíblia que é a pausa que esse salmo dá. Por quê? Porque ele recita, ele canta, aí nós pausamos para refletir sobre quem é a pessoa de Deus nessa porção. Depois, dos versos 4 ao verso 7, o final do verso 7 tem a mesma palavra, talvez na sua tenha, Selá. É aqui, o que está falando? Que Deus é o socorro gracioso do seu povo. Aí para a pausa para que se haja reflexão. E a última parte desse texto do Salmo é do verso 8 ao verso 11, que também tem uma pausa. E aqui Deus é colocado então como o Rei das nações. Então o Salmo, como um todo, ele é uma receita para nós, ou na verdade uma direção da parte de Deus, para que nós possamos então olhar para o Senhor, para aquele que verdadeiramente pode nos guardar e nos proteger, e não buscar recursos de escapismo, coisas passageiras, mas que na verdade não trazem o verdadeiro conforto para o nosso coração. E eu quero então, na minha divisão natural do Salmo, falar a respeito do escapismo ou refúgio. Para onde iremos? O Salmo mostra que o lugar seguro é estar próximo e perto do nosso Deus. O verso 1 ao verso 3, novamente ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes façam o quê? Se estremeçam. Algumas coisas são importantes na literatura hebraica aqui para a gente entender a intensidade da descrição contextual que o salmista está fazendo, mas ao mesmo tempo uma revelação ou uma demonstração da sua alma. Por exemplo, quando ele diz assim, os montes, na literatura hebraica, o monte nunca é abalado, tanto que nós cantamos, e tem até um hino que fala que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam. Então na literatura hebraica o monte é algo que não se abala. É como você acordar todas as manhãs, olhar uma paisagem e ela sempre vai estar lá, a não ser que aconteça alguma catástrofe. Então não vai movimentar isso. Então para ele movimentar o monte é algo assim, catastrófico. Outra coisa na literatura é que eles falam assim, ele coloca a ideia de mares, ou a ideia de as águas tumultuem, Então o mar na literatura hebraica também traz essa perspectiva de mistério, de sempre algo misterioso e sempre voltado também de alguma forma com a morte. Então quando o salmista está descrevendo essa realidade de os montes vão se abalar, vão ser engolidos, quer dizer, tudo vai acabar, é uma cena apocalíptica aqui. Ele está descrevendo tanto a condição externa do que poderia acontecer com Jerusalém, quanto muitas vezes a descrição interna da nossa própria alma. Ele está dizendo, há um caos aqui. Os montes estão sendo abalados. O mar está engolindo eles. E ele coloca uma palavrinha no meio de tudo isso que piora a situação. Ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações. A palavra tribulação tem a ideia de ser sufocado. Aí a descrição depois que ele faz com relação ao que poderia acontecer a gente não vai temer, a gente não vai ter medo, ainda que algo apocalíptico possa acontecer lá fora ou dentro da nossa alma. O salmista mostra para a gente que ele está dizendo quem é o tipo de pessoa que precisa do socorro divino. O tipo de pessoa que precisa do socorro divino é aquele que está angustiado, é aquele que está abalado, é aquele que tem um caos dentro de si, mas que pode ainda assim olhar a preservação do Senhor. A visão apocalíptica muitas vezes é a visão de uma turbulência interna na nossa alma, quando nós vivemos os dias que são completamente difíceis, mas que ainda assim
Há um rompante da parte do salmista, descrevendo a situação externa. Deus está lá, está tudo sob controle, mas coisas também internas aqui. E ele então descreve Deus como refúgio, que é a ideia no hebraico de um lugar seguro. O que isso significa? Bom, eu não sei descrever direito, mas vamos pensar aqui. Você já teve num terremoto? Já teve um abalo sísmico, alguma coisa assim? Não adianta você segurar em algum lugar, o que vai acontecer? Vai mexer do mesmo jeito, né? Eu tive uma pequena experiência no Chile, quando eu estava dando o curso da BCB lá, que teve um abalo sísmico, e eu nem entendi que era um abalo sísmico, todo mundo da mesa, as crianças, e eu aqui, o quê? Eu achei assim, minha pregação está muito boa, porque teve até um abalo aqui. Mas não era um abalo sísmico. Mas enfim, não importa onde você segure, você vai ser o quê? Abalado, não vai? A cena do Salmo é exatamente essa. Tudo está caindo. O mar caindo, os montes caindo, sendo engolido pelos mares. E o salmista está descrevendo assim: a gente tem um lugar seguro, que não vai mexer de jeito nenhum. Quem é esse lugar seguro? O Senhor. Ele é refúgio, a ideia no hebraico de segurança, e fortaleza de uma proteção ativa e inabalável. Então a visão apocalíptica dele, interna ou externa, está dizendo assim: calma, uma coisa não vai abalar, uma pessoa nunca será abalada, que é o nosso Deus. Ele é refúgio seguro para a nossa alma. Tudo que nós nos apegamos externamente, isso vai ser abalado, mas o Senhor não. Ele é seguro e Ele nos dá essa segurança. O salmista então apresenta essa imagem do cosmos, e a pergunta é: para onde nós iremos? Continuaremos vivendo no escapismo ou buscaremos o refúgio seguro para o nosso coração e para a nossa alma? Buscar o Senhor de todo o coração. Quando a terra se transtorna, quando os montes são lançados no mar, a confiança em Deus, ela pode transformar o nosso medo em descanso, o nosso desespero em tranquilidade, porque Ele é lugar seguro. O Salmo 46, ele nos lembra de uma coisa muito importante. Ele nos lembra que não importa como horrível a vida pareça, muitas vezes, não importa, aquele que está realmente seguro em Deus será levado seguro até o fim, ainda que os montes sejam abalados, ainda que a estrutura, ainda que o nosso chão seja perdido, o Senhor continuará sendo a nossa segurança. Quando os problemas surgem, quanto tempo você leva para pensar em buscar a Deus ou buscá-lo verdadeiramente? Onde você tem encontrado o verdadeiro descanso? Onde você tem encontrado o verdadeiro alento para a sua alma? O Salmo 46 nos diz isso. Deus é refúgio, Ele é colocado como isso. Há a pausa é: reflita sobre isso, pense sobre isso, não só intelectualmente, mas a vivência de um Deus cuidador e zeloso pelo seu povo. Mas o Salmo também faz outro convite para a gente. Ele faz com que a gente veja aquilo que está externo, mas ele também fala sobre Deus ser um rio que sustenta a cidade dele mesmo. Olha o versículo 4-7, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será o quê? Abalada. De novo, Deus ajudará desde antemanhã. E aí ele diz assim: bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Aí vem Selá, pausa, reflexão sobre isso. Escapismo ou refúgio? Deus é fortaleza, como nós aprendemos, mas também o salmista diz que Deus é o que sustenta como um rio o seu povo. Bom, não sei se você sabe, diferentemente de muitas cidades daquela época, Jerusalém não foi construída, não foi formada à margem de um rio. Então quem faz todo o sistema de abastecimento é um rei chamado Ezequias, lembra disso? Ele faz isso em Jerusalém. Então todos os dutos que passavam por lá, na verdade era uma construção, e eles usufruíam daquilo. E o que isso significa? Eles estão cercados por Senaqueribe, certo? O que vai se cortar de uma cidade que está cercada para que eles não tenham recursos necessários para a sobrevivência? A água. Vai cortar a água. E aí o texto fala assim: há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Espera aí, mas eles não têm um rio. Eles têm dutos que Ezequias construiu para o abastecimento da cidade. Mas ele não está falando disso. Ele está falando, olhando para aquilo e dizendo: Deus, ainda que haja falta de algo, Deus é o que sustenta verdadeiramente a sua cidade, ou o seu povo. Eles poderiam perder isso, poderia secar aquela água, mas eles estão colocando Deus como aquele que nutre, como aquele que cuida. Interessante isso, né? Há uma perspectiva externa no Salmo, porque toda vez que tem Selá, o Salmo muda de cena, né? Há uma mudança, a cena está lá fora, um caos. Mas aqui dentro, como é que está? Seguro. Porque há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí o texto é enfático em dizer assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. O rio aqui simboliza a provisão contínua e pacífica de Deus em manifestar a sua graça, o seu cuidado, ainda no caos, ainda em situações difíceis. A graça não faltaria para o povo de Deus, porque Ele é aquele que sustenta. Lembra de uma cena um pouco parecida no Novo Testamento, quando Deus chega para a mulher samaritana e diz assim: você está com sede, né? Eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Ela fala: então me dá, porque eu não preciso voltar mais aqui. Ele não está falando de dar água para que ela não volte mais ali, mas o Senhor promete ser aquele que iria saciar a sede da nossa alma, do nosso coração. E às vezes o nosso escapismo faz com que a gente cave cisternas que são rotas. Jeremias fala sobre isso. Eu tenho uma coisa contra vocês, Deus diz. O que é? Deus fala: porque vocês abandonaram a mim, a fonte da vida, e vocês cavaram cisternas que são quebradas, rotas, que não vão permanecer. Nós somos bons em fazer isso, em substituir o refúgio seguro pelo alívio momentâneo. Nós somos bons. Por isso que às vezes um passeio, uma comida, um corte difícil, um isolamento, se torna talvez algo mais fácil para a gente, porque é mais rápido, mas é momentâneo, e não é o verdadeiro refúgio que a nossa alma precisa. E Deus está dizendo isso para o seu povo, e o salmista está dizendo isso. A presença de Deus é como um rio que nunca seca, oferecendo paz e alegria, mesmo em meio à tempestade. E quando nós tentamos escapar por fontes falsas, perdemos a alegria que só a graça de Deus pode oferecer para a gente. E como discípulos de Cristo, Cristo é a nossa fonte, Ele é a nossa água, Ele é o nosso rio, que, como o texto diz, jorra para a vida eterna. Há um rio, há um abastecimento de graça contínua da parte de Deus para a nossa vida. É o refúgio, é o cuidado, é o sustento que Ele dá para a nossa alma. A graça de Deus é como um rio que flui sem cessar, renovando constantemente aqueles que nele confiam. A Bíblia fala muito sobre renovação, sustento. Renovar como águia, não cansar, cansarão, mas serão renovados. Isso é bom, isso é uma esperança para o nosso coração. E por fim, o Senhor é o fortalecedor, na verdade Ele é o sustentador, Ele é o refúgio e fortaleza, Ele é aquele que sustenta como um rio, mas Ele também é soberano entre as nações. E o texto deixa claro isso quando ele diz exatamente do verso 8: vinde, contemplai as obras de quem? Do Senhor. Então olha a cena das pausas no Salmo. Primeira cena é caos, momento apocalíptico, tudo desmoronando, mas há um lugar de segurança. Ele é refúgio verdadeiro, socorro presente. Segunda cena do Salmo, Ele vai continuar sustentando com graça. Há um rio que passa a cidade do Senhor. E a terceira cena é um convite divino a ver aquilo que Ele mesmo fez. Porque o que acontece, não sei se você lembra, mas o povo de Israel, o povo de Judá, eles não saem para batalhar, eles ficam dentro da cidade. Deus manda um anjo, vence todo o exército, lembram disso? E eles não fazem nada.
Eles não têm nenhuma ação humana ali. Deus vence a guerra pelo seu povo. E aí é como se Deus abrisse os portões da cidade e falasse assim: vem agora, vem ver tudo que eu fiz por vocês, olha as obras do Senhor. Porque o que aconteceu? Causou confusão neles, porque Senaqueribe dizia assim: peraí, mas o que está acontecendo? Porque os deuses de outras nações não ajudaram eles, por que ele está ajudando aqui? Então causa confusão naquele exército, mas Deus, por meio de um anjo, destrói tudo, vence. E a parte final desse salmo é a parte de um convite para ver, contemplar aquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Por isso que ele diz exatamente o seguinte: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo o quê? A guerra. Ele põe limite, ele para. É ele quem coordena tudo. E aí no versículo 10 ele fala assim: o quê? Fique quieto. Algumas versões traduzem literalmente esse texto dizendo assim: parem de lutar, porque a ideia no hebraico significa a ideia de tirar a mão. Sabe quando você vai botar a mão em alguma coisa, alguém fala: não põe a mão aí. Você faz isso com seu filho às vezes? Você fala: não coloque a mão. É como se tivesse uma ordem para dizer: não toque nisso, não coloque a mão. E é interessante que Deus então é colocado aqui como soberano sobre as nações. E o que ele está fazendo? Vem ver o que eu fiz por vocês, vem contemplar tudo aquilo que eu realizei. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, vamos fazer uma selá aqui, tá? Mas de não muito tempo, só para você pensar um pouquinho. Quantas vezes Deus falhou em cuidar de você? Quantas vezes você buscou o escapismo, voltou para Deus e falou: deveria ter ficado aqui mesmo? Não é assim? Quantas vezes você quase morreu de ansiedade, chegou no final e falou assim: não aconteceu nada? Não é assim? Nós somos assim. Somos não quer dizer conformismo, quer dizer entender intencionalmente que nós passamos e buscamos escapar diante dos problemas, mas que há refúgio seguro mesmo quando as coisas acontecem. Por que nós queremos escapar? Porque nós não queremos viver o sofrimento. E Deus não promete isso. Ele promete: eu estarei com você de modo inabalável, mesmo que o monte se lance ao mar. Eu estarei ali, eu serei presente ali. O texto fala que as nações bramam, elas se abalam. Deus coordena tudo isso. Ele coordena o externo, ele apazigua a nossa alma e ele controla todas as coisas. Senhor dos exércitos, destaca aqui o domínio absoluto de Deus sobre todas as forças humanas e espirituais. Ele é soberano e controla todas as coisas. Diante do caos, Deus não apenas sustenta o seu povo, mas ele governa inclusive o caos. Isso é a alegria do nosso coração. E qual é o convite? O convite é para ver, e o convite é para aquietar-se. Fiquem quietos. Não é inatividade diante da vida, não é ficar sentado esperando que tudo aconteça, mas é aquietar a sua alma, é aquietar o seu coração, é ver o que Deus está fazendo e muitas vezes tirar as mãos das armas escapistas que nós produzimos, que nós temos, para tomar verdadeiramente a arma e o descanso do Senhor dos exércitos, que são armas verdadeiras para o nosso coração. E sabe por que a gente não quer abandonar a arma muitas vezes? Você sabe disso? Sabe por que a gente não quer? Porque a gente quer controle. Só que só tem um soberano nessa terra, e nos céus, e debaixo da terra. Quem é? Deus. Eu não controlo nada, você não controla nada, e nunca controlaremos. O máximo que a gente controla, o máximo que pode controlar é o canal da TV, se a esposa deixar. Senão nem isso você tem. Não controlamos. A gente gosta de controle, né? Então, às vezes as armas não são do Senhor, são nossas. Porque eu quero controlar isso daqui. E não há controle. Abandone o controle. Entregue suas preocupações e descanse na soberania de Deus. Deus não quis mostrar para o povo que eles não deveriam fazer nada e então seriam sempre recompensados. Deus queria mostrar para o povo que Ele é soberano. E que ainda que não haja nenhuma supostamente movimentação humana, e que nunca vai haver nesse sentido, Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Isso é suficiente para aquietar a nossa alma.
O Salmo 46, então, nos convida a abandonar o escapismo, a encontrar refúgio em Deus. Ele é refúgio seguro. Faça um pequeno exercício comigo. Quais são os escapes que você tem tido na sua vida? Em áreas específicas do seu coração. Talvez buscando pornografia, talvez buscando isolamento, talvez buscando autocomiseração, também é escapismo. Talvez buscando coisas que não vão estar ali e trazer verdadeira segurança. Talvez comida, talvez ira, talvez o quê? Quando surgem coisas, para onde você escapa? Para onde você tenta se auto-redimir? O texto é um convite para que nós possamos, em meio ao caos, em meio às dores, continuar buscando o nosso Deus. É claro que Ele usa pessoas para isso ao nosso redor. A igreja como sustento no sentido de comunidade. Nós estamos, caminhamos uns com os outros, mas o nosso refúgio que nunca será abalado é o nosso Deus. E Ele promete estar no meio do seu povo, sustentando o seu povo. Então, meus irmãos, a água está aí, beba da fonte, da única fonte verdadeira. Amém?